Amém. Nós estamos falando sobre como permanecer firmes em um mundo hostil. Às vezes a gente não enxerga a hostilidade do mundo. Essa hostilidade do mundo é para quem vive o cristianismo autêntico. Quando a gente assume os valores do cristianismo, nós vamos perceber a hostilidade do mundo. Porque hoje não está em moda ser cristão. Pelo contrário, a moda hoje é você dizer-se outra coisa que não cristão. E a gente percebe que tem sido vendido alguns sonhos, algumas ideias de realização, de felicidade, mas isso não acontece. Então, hoje eu queria, dentro dessa linha de permanecendo firme em um mundo hostil, falar sobre sonhos firmados em Deus. Porque quando a gente tem sonhos firmados em outra coisa que não seja Deus, nós vamos frustrar, vamos experimentar frustração. Porque quando a gente até realiza os sonhos que não estão firmados em Deus, esses sonhos não trazem satisfação, não trazem realização. Conversando hoje com uma pessoa e ele falou para mim quando um cliente abriu a porta de um cofre e mostrou para a pessoa em espécie, não sei quantos milhões de dólares em espécie e alguns milhões de euros. E o cara era responsável por o câmbio de um banco. Então a gente pensa tanto dinheiro assim, mas tanta frustração, porque não é dinheiro que nos traz realização. Quando a gente tem sonhos que reforçam o nosso ego, reforçam nossa carnalidade, reforçam o nosso apego às coisas deste mundo, nós vamos nos frustrar. Quando os nossos sonhos estão firmados em Deus, aí sim nós vamos ter alegria e satisfação. Gênesis capítulo 37, uma parte do versículo 5, diz que José teve um sonho. José teve um sonho. O exemplo de José é um dos mais marcantes da Bíblia quando se trata de sonho. Nós vimos que Daniel entra em cena interpretando um sonho de Nabucodonosor. Este sonho foi uma revelação de Deus. Daniel tinha a capacidade de saber qual era o sonho e tinha a capacidade de dar a interpretação do sonho. Mas o personagem de hoje é alguém que tem seus sonhos firmados em Deus, era um jovem sonhador. Todo jovem, regra geral, é sonhador. Quando eu era jovem, 17, 14 anos, eu tinha cada sonho impossível de se realizar. Sonhava que ficava rico, sonhava que ficava famoso. Eu era compositor, eu compus 2 músicas. Sonhava que aquela composição ia ser a parada do sucesso. Sonhava inúmeras coisas. Então, é natural do jovem sonhar. É muito comum. E muitos dos sonhos que eu tive, ou quase todos eles, nunca se realizaram. Mas uma coisa é legal, eu não fiquei frustrado. José era um jovem sonhador, mas ele recebeu os sonhos de Deus. Ele recebeu de Deus visões, recebeu de Deus revelações do que iria acontecer na sua vida. Ao longo de sua jornada, José enfrentou muitos desafios e muitas dificuldades, como todo mundo. Só quem não enfrenta desafios e dificuldade é uma criança que ainda está acordando para a vida. A Mel, por exemplo, não tem dificuldades e desafios. Não é, Mel? A única dificuldade que você tem é estudar, um dia de prova, o desafio é tirar uma prova, fazer um trabalho,
Mas à medida que você vai crescendo, as dificuldades vão chegando. E quando a gente chega na fase adulta, e a gente agora é mãe, a gente agora é pai, aí as dificuldades se tornam mais intensas. Interessante que na vida de José, no final da sua vida, sua fé, ela foi perseverante, e isso gerou recompensas. O resultado da perseverança de José está em Gênesis capítulo 49, versículo 22, que diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. José é uma árvore frutífera. Esse resultado da vida de José é um resultado que traz um sentido de realização, de cumprimento. Imagine, Dene, você chegar no final da sua vida e a gente dizer: a Dene é uma árvore frutífera. Quais os frutos que a vida gerou, brotou? Então, quando a gente pensa nesses sonhos, eu queria meditar um pouco na importância de termos nossos sonhos alinhados com a vontade de Deus. Quando os seus sonhos estão firmados em Deus, queremos viver tempos, continuarmos firmes em tempos difíceis. Quando o seu sonho está firmado em Deus, você entenderá que vive em uma jornada até alcançá-los. Os nossos sonhos não acontecem de uma hora para outra, de uma noite para o dia. Eu poderia dizer que eu olho hoje a nossa igreja, a importância que ela tem na vida das pessoas, a importância que ela representa em muitos segmentos. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Houve uma jornada, uma caminhada. Esse sonho só foi realizado porque José entendeu que a vida é uma jornada constante, onde estaremos sempre atravessando etapas. Quando a gente não entende que a vida é uma jornada constante, a gente tem oscilações. Quando a gente oscila, a gente deixa de consolidar, a gente deixa de progredir, a gente deixa de estabelecer crescimento. Se eu e você não enxergarmos a nossa vida como uma jornada, a gente se abate diante das dificuldades, diante das tribulações. Hoje o Gerson e a Vivi estão felizes porque viraram avô. Nasceu o netinho. Comemorando, eu falei: e aí, rapaz? Ele disse: pastor, é uma satisfação indescritível. Eu falei: pois é. Agora, quando ele viveu aquela primeira fase com as suas filhas ainda criança, crescendo, o comportamento dos adolescentes, né? Que regra geral, adolescente tem muita oscilação, se preparem, viu? Vocês aí se preparem, vocês aí também se preparem. Quando a adolescência chega, a gente vê cada etapa que a gente vive, se não houver constância, a gente não vai perceber que lá na frente nós podemos ter uma sensação de realização, de alegria, de dever cumprido, quando nasce uma netinha. O netinho ali, no caso, é um netinho. Quando a gente olha para a nossa vida como uma jornada, nós começamos a entender que é de degrau em degrau que a gente vai. Nós não vamos queimar etapas. E muitas vezes a gente sai em uma velocidade, né? E aí a gente não consegue concluir. Especialmente depois que a gente chega na idade que eu tenho que ir devagarinho, de degrau em degrau, porque se eu sair em um pique, eu não concluo a etapa, a chegada. Então, quando seus sonhos estão firmados em Deus, você precisa entender que o que Deus tem para você não é instantâneo, não é automático, não é de uma hora para outra. Eu me lembro que José, pequenininho, sonhava com as estrelas e uma estrela que as outras estrelas adoravam.
E de repente ele tem o quê? Um problema dentro da família. Ele experimenta um revés. E aí, uma vida cheia de revés. Ele então começa a perceber que aquele sonho que ele teve um dia não é real. É como se Deus tivesse enganado através de um sonho. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente esquece que há um processo. A gente estava agora ali no Ministério Infantil, vendo o piso novo que botou, ficou muito bonito. Aí o pessoal disse, pastor, o forro está horrível. E o forro antes não estava horrível. O forro antes estava normal. Mas você entra com um piso lindo, o que era normal já está horrível. E eu ali querendo arrumar tudo, querendo consertar tudo. A Graziela diz assim, pastor, é devagarinho, é de degrau em degrau, de etapa em etapa. Eu disse, eu sei disso. Mas se a gente não entender que os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus, eles são conquistados a partir de uma caminhada, de uma jornada, que às vezes demora meses. No caso de José, demorou anos. Mas ele chegou lá. Então a gente precisa entender que a vida é uma jornada e para alcançar leva tempo, não é de uma hora para outra. Uma outra coisa importante quando nossos sonhos estão firmados em Deus, estão alinhados com Deus, é que a gente vai entender que ser abençoado é algo que acontece enfrentando as dificuldades que estão no caminho. José enfrenta muitas dificuldades no caminho da sua caminhada. Uma vida alinhada, firmada em Deus, por mais dureza do que facilidade, não deixa de ser uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Quando a gente olha aqui para a vida de José, a gente olha, por exemplo, a história dele na casa dos pais, na casa com os irmãos. Gênesis 37, versículos 6 a 9, ele tinha na sua casa uma vida abençoada. Depois os irmãos jogam ele na cisterna, capítulo 37, versículo 20. Mesmo na cisterna, ele foi abençoado na cisterna. Abençoado em casa com os irmãos, abençoado na cisterna. Ele é abençoado como escravo, em Gênesis 37, versículo 28. Como escravo, tudo que ele fazia dava certo, onde ele punha a mão, prosperava. Depois ele é abençoado como mordomo, cuidando da casa do seu patrão. Ele é abençoado nesse contexto. Depois ele vai para a prisão, e na prisão ele é abençoado na prisão. Depois é abençoado como governador do Egito. E a gente pode olhar com essa perspectiva, sofrendo o bullying dos seus irmãos, tadinho dele. Depois sendo jogado na cisterna, coitadinho de José. Depois como escravo, vendido como escravo, coitado dele. Depois sendo obrigado a cuidar da casa do seu patrão, coitadinho como mordomo. Depois como prisioneiro lá na prisão. E depois sendo obrigado a trabalhar 14 anos, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. A perspectiva que a gente tem muitas vezes das circunstâncias que a gente enfrenta pode nos comunicar que uma vida marcada pela dureza, pela dificuldade, é como se as bênçãos de Deus lá não estivessem. Agora eu olho e vejo um menino abençoado em casa mesmo com o revés dos seus irmãos. Eu vejo um menino abençoado quando jogado na cisterna. Podia ter morrido afogado. Podia ter sido esquecido lá. Há uma nova ideia que o resgata. Abençoado como escravo, abençoado como mordomo, como prisioneiro. Quando os nossos sonhos estão firmados em Deus, nós vamos entender que a vida é uma jornada, mas nós vamos entender também que seremos abençoados mesmo enfrentando dificuldades.
Agora, se nós não nos prepararmos para isso, uma criança que não se prepara para enfrentar a dificuldade, quando a dificuldade chegar, ela joga a toalha, ela desiste, ela reclama, ela desiste de viver. Estamos vivendo momentos muito complicados, com muitas enfermidades emocionais, porque o mundo que se anuncia, o sonho que se planta na mente das pessoas, no coração das pessoas, é que a vida é uma alegria só, uma beleza só. A vida é maravilhosa. E a gente vai percebendo que no mundo que a gente vive, o mundo hostil como é difícil, não é nada tão fácil assim. Muitos de nós temos que cumprir metas, muitos de nós temos que estabelecer um esforço especial para levantar da cama de manhã cedo ou para dormir à noite. Sempre teremos dificuldades, não existe um mar de rosas. A gente olha para a vida de Daniel, uma vida também marcada por dificuldades, sendo obrigado a sair da sua terra e ir para uma terra estranha, se misturar com o povo daquela terra estranha, lá na Babilônia, depois sendo obrigado a comer uma comida que não era a que ele gostaria, depois tentaram mudar o nome dele, depois tentam matá-lo, fazem tramas para poder matá-lo, e, no entanto, ele se transforma uma bênção no reino de Deus. Então, quando os sonhos são firmados no Senhor, Deus transforma as dificuldades em bênção. E a gente que já esteve muito doente, a gente olha aquela doença como uma bênção. O câncer que nós tivemos se transformou em uma bênção. E eu penso que quando domingo eu estava pregando numa igreja lá no Pará, e contei a experiência do câncer. O que vem de gente com câncer pedir oração? E a gente para e ora. Aquilo que era uma dificuldade intransponível, difícil, se transforma em uma bênção. Quando a gente passa por uma crise financeira e quando a gente sai dela, a gente percebe o quanto Deus nos abençoou, quanto Deus esteve conosco. Quando a gente olha para as dificuldades nessa perspectiva que o nosso Deus é um Deus que transforma novas todas as coisas, o nosso Deus é um Deus que pode mudar dificuldades em bênção, nós alinhamos nossa maneira de pensar e de enxergar a realidade, firmando nossos passos, nosso olhar em Deus. Precisamos entender que a vida é uma jornada e que é de passo em passo. Precisamos entender que somos abençoados mesmo enfrentando as dificuldades do caminho. E eu fico olhando para a vida de Jesus, foi assim o tempo todo. Jesus conhece Pedro depois de uma dificuldade, de uma frustração. Pescou a noite toda, não pegou nada. Eu não sou pescador, mas eu fico imaginando um pescador que chega de manhã cedo, frustrado. Ele quer lavar suas redes, quer ir para casa, dormir um sono, para esperar no dia seguinte jogar a rede de novo. E quando eles chegam, um desconhecido diz assim: olha, me empresta o seu barco aí que eu quero bater um papo com essa turma aqui. Aí o cara cede o barco, é uma chateação. E aí Jesus faz um sermão. Quanto tempo é o sermão de Jesus? O sermão do monte. Nós aqui, o sermão de meia hora, 40 minutos, 1 hora, a gente reclama. Eu estava lá naquele lugar lá no Pará, aí no domingo à noite, o pessoal fazendo a homenagem a mim, porque eu vim embora. Assim, pastor Ilquias, ele prega 1h30 e ninguém tira o olho, ninguém levanta, ninguém sai. Falei, que pastor Ilquias pregou 1h30? Fiquei incomodado. Aí terminou o culto, me deram a lembrancinha e tudo mais. Disse, que história é essa que eu preguei 1h30? Pois é, o senhor pregou 1h30. Falei, quando? Ontem. Falei, ontem? Tem certeza? 1h30. Hoje de manhã o senhor pregou 1h30. Falei, mas hoje de manhã era compreensível, não teve EBD. 1h30 de manhã, aquele sermão lá do perdão, né? Com a bênção. E agora à noite? Agora o senhor pregou um pouquinho menos, 1h10.
Falei, desculpa aí. Não, pastor, foi uma bênção. Aí aqui na Lindóia, quando eu prego 50 minutos é ruim, quando eu prego 1 hora, pior ainda. Jesus pregava 3 horas, 2 horas e meia, e o povo ficava ligadíssimo ali. E os caras tinham pescado a noite toda, não tinha pegado nada. Aquilo era uma dificuldade complicada, um momento difícil. E no final Jesus diz assim, olha, lança a rede. Outro constrangimento. Poxa, pesquei a noite toda, já ouvi aqui um sermão de 2 horas, agora o cara manda jogar a rede. No meio das dificuldades é que a bênção do Senhor se manifesta. Ninguém conta uma bênção porque está tudo muito bem e continua tudo muito bem. Nós só contamos as bênçãos quando a coisa é difícil e, de alguma forma, nós percebemos o livramento, o cuidado de Deus. Precisamos entender que seremos abençoados mesmo enfrentando dificuldades na jornada da nossa vida. E daqui para frente, né, é jornada que nós teremos. Sempre teremos. Não tem como a gente esquecer isso. Então, quando você estiver enfrentando dificuldades, enfrente a dificuldade com esperança de que o Senhor pode transformar. José enfrentou dificuldade dentro de casa, no poço, como escravo, com a mulher de Potifar ali, enfrentou dificuldade na prisão. Administrar um país estranho, com outra cultura, não foi fácil. Mas em todas estas etapas ele foi abençoado. Qual a dificuldade que você enfrenta hoje? Dê graças a Deus por ela. Dê graças a Deus pelas dificuldades que você está enfrentando, porque o nosso Deus, Ele coopera todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Está muito ruim? Tá, ainda não acabou. E nada está tão ruim que não possa piorar. E nada é tão bom que não possa melhorar. Outra coisa interessante, quando a gente alinha os nossos sonhos, quando a gente firma os nossos sonhos em Deus, nós vamos entender que manter a integridade é essencial na nossa caminhada, na nossa jornada. A integridade, na verdade, é a coisa mais importante. Deus não trabalha fora do campo da integridade. Deus não abençoa quem anda longe desse princípio. Em um determinado momento, José estava diante de uma tentação sexual e uma oportunidade de melhorar a vida. Versículo 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Integridade. Ninguém estava vendo, tanto ninguém estava vendo, que quando ela disse que ele forçou e deixou a capa, as pessoas acreditaram. Ele poderia tirar proveito daquela situação. Ele podia tirar proveito, e proveito não só satisfazendo os seus prazeres, sua luxúria, como tirar proveito de ser bem tratado ali, de ser bajulado, de ter diferente tratamento. Mas ele sabia que não era contra o marido daquela mulher apenas que ele estaria pecando. Ele diz assim: como é que eu posso pecar contra Deus? Muitas vezes nós não temos a dimensão de que quando a gente falha com alguém, quando a gente peca contra alguém, nós não temos a dimensão que pecamos contra Deus. E aí, muitas vezes, a gente quer corrigir a situação com esse alguém, sem nos lembrar de corrigir a situação com Deus. Interessante que a integridade, ela nos conduzirá ao destino que Deus tem para nós.
Nós queremos chegar em algum lugar. Aonde você quer chegar? O que você deseja alcançar? A sua integridade o conduzirá a esse lugar. Nós estamos diante de um sonhador, um jovem sonhador, e ele sonha os sonhos de Deus, os sonhos que Deus deu para ele. E sonhando os sonhos de Deus, ele tem que viver uma jornada, um passo depois do outro, um dia após outro, um mês após outro. Mas ele continua firme e constante, sabendo que o Senhor está dirigindo sua vida. Diante da sua jornada, ele percebe que as dificuldades estão presentes. Não foi de uma hora para outra. Eu não consigo ver momentos bons na vida de José. Não há momentos bons na vida de José. Um momento bom na vida de José é quando seus irmãos entram lá no palácio e ele reconhece. Mas a Bíblia deixa bem claro que o seu coração se enche de emoção. Que tipo de emoção? Alegria? Raiva? Vingança? Tristeza? E a gente percebe que há aqui uma situação complicada. Um lampejo de alegria quando ele se encontra com o seu pai. Um lampejo de alegria quando ele se encontra com o seu irmão mais novo, Benjamim. Mas toda a vida de José parece ter sido uma vida de sofrimentos e de dificuldades. Depende da perspectiva. Se ele enxerga bênção em sua jornada, se ele consegue perceber que ele foi abençoado na infância, na cisterna, como escravo, no palácio, ele diz assim: não, eu tenho felicidade de ter vivido na presença de Deus. De escravo a governador. Essa é a síntese de um homem que tinha seus sonhos firmados com os sonhos de Deus. De escravo a governador, um homem que tinha experimentado o ódio dos seus irmãos, agora experimenta a devoção dos seus irmãos. Essa é a síntese de um homem que tinha os seus sonhos aliados com os sonhos de Deus. Nós precisamos firmar nossos sonhos com a vontade de Deus para poder alcançar o ideal de Deus. E isso é um processo, vale a pena. Quando buscamos agradar a Deus em tudo o que fazemos, Ele nos abençoa, Ele nos capacita e Ele nos dá a condição de correspondermos ao propósito de Deus. Eu ouvi uma expressão assim: fulano não sabe por que nasceu. Fulano não sabe por que nasceu. É um perdido. Não sabe o propósito da sua vida, não sabe a importância do seu viver, não sabe por que nasceu. A maioria de nós não sabemos por que nascemos. Inclusive tem um hino muito bonito: porque nasci, porque... esqueci o resto. Porque nasci, porque viver, para que vou viver, se eu morrer, para que vou morrer. Essas perguntas existenciais que fazem parte da realidade. Qual a resposta? Quando a gente vai crescendo, vai descobrindo o projeto de Deus para nós achamos a razão por que nós nascemos. Eu não sabia por que tinha que vir aqui hoje. Cheguei aqui e percebi um propósito de Deus na minha vida, no nosso viver. A ideia dessa noite é que a gente que vive enfrentando um mundo hostil, possamos alinhar nossas perspectivas, nossas expectativas, alinhar nossa maneira de enxergar a nossa vida, sabendo que nós temos uma longa jornada, sabendo que temos que viver um dia após outro,
mas sabendo que nosso Deus é o Deus que nos dá sentido em meio às frustrações e dificuldades. Quando buscamos agradar a Deus em tudo que fazemos, Ele nos abençoa, Ele nos capacita, Ele nos dá condição de realizar os sonhos que Deus nos faz sonhar. Por isso que a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, tem muita gente sonhando um sonho que não vem de Deus. Tem muita gente que tem sonhado sonhos que não foram plantados na mente, no coração, por Deus. Mas quando a gente sonha os sonhos de Deus, ainda que as dificuldades estejam sobre nós, nós vamos superar e vamos vencer. Que nessa noite você possa alinhar sua vida, sua expectativa, sabendo que você está numa jornada. Se as dificuldades são grandes, fique tranquilo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e a gente vai poder viver os projetos de Deus para nós.